Bom, dando sequência aqui aos nossos estudos, nós vimos no semestre passado duas situações bastante importantes da igreja no momento que a igreja atravessava assim, conflitos internos, né? E aí a gente vai ter o período dos concílios que a gente estudou, né? 7 concílios, vai desde o concílio de Nicéia, e termina também em Nicéia, mas é desde o século IV, 325, até 787, século VIII. Então a gente passou por esses períodos, a gente estudou esses períodos dos concílios. Se você tiver oportunidade e ainda não assistir essas aulas, estão disponíveis no YouTube da nossa igreja, lá em Beck, né? Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão, na playlist Ideal. Então você pode estudar lá os concílios que nós vimos. Não só isso, também vimos um período que é concomitante, né, segue junto com os concílios, que é o período dos pais da igreja. Eles que defendiam a fé, que falavam a respeito da pessoa de Jesus, né, a pessoa do Espírito Santo, enfim. E aí também a gente viu essas realidades por lá. Quero chamar a atenção de vocês hoje que durante esse tempo todo a gente vai ter também a nossa durante esse período que cobre aí 4 séculos, a gente vai ter muitos problemas de povos de fora da igreja dentro, né, tentando fazer interferências dentro desse ambiente eclesiástico, que são chamados povos bárbaros e também os islâmicos, né, aqueles que se convertem às doutrinas de Maomé. E embora eu tenha falado um pouco sobre os bárbaros, eu queria retomar esse assunto, porque ele faz parte desse período histórico dos movimentos que aconteceram dentro da igreja. Então, hoje a gente vai estudar a queda do Império Romano no Ocidente, se Deus quiser, né? E esse predomínio dos povos bárbaros e também da ascensão do islamismo, que acontece em 622. Bom, quem eram esses povos bárbaros, né? Os bárbaros, a gente fala bárbaro, né? Aquela violência e tudo mais. E, de fato, muitos bárbaros eram bastante violentos, outros nem tanto, mas, de modo geral, o modo como se fazia, como se conquistava as coisas não era muito no diálogo, né? Predomínios a partir da força bruta mesmo. Então, esses povos eram povos nômades, que saíram de regiões, especialmente da região da Eurásia, né? Que é aquela zona de confluência em que você tem parte da Europa e parte da Ásia, né? Então, regiões como as estepes chamadas Pontico-Caspianas, né? Pontico-Caspianas porque está perto da região do Ponto e do Mar Cáspio, né? Não só de lá, mas da região da Transcaucásia, que envolve outras regiões. Vou mostrar um mapinha para vocês já já, da Anatólia, do Irã, da Índia setentrional, do norte da Índia, né? Então, grupos de gente, vou compartilhar com vocês aqui um slide que pode ajudar a gente a entender melhor a geografia desse ambiente. Eu acho que vocês estão vendo. Essas regiões aqui, embora esse mapa trate sobre a língua, né? As linguagens, as prioridades das famílias linguísticas, né? Na grande expansão, mas a gente está pensando as regiões, né? Então, por exemplo, esse azul aqui é o mar Mediterrâneo.
onde eu estou passando o mouse. Aqui é o Mar Negro, que é o Mar de Mármara. Aqui é o Mar Cáspio. Então, Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio. Essas regiões aqui, gente dessas regiões, saem dessas regiões e vão em direção de outras regiões em busca de melhores condições. Então, essa é que esse mapa fala sobre a expansão germânica, mas, assim, de modo geral, o que eu estou mostrando para vocês é um mapa de localidades de onde saem esses grupos de povos. E por que eles saem das suas regiões, das suas localidades? Justamente porque existem N fatores que fazem com que esses grupos de gente saiam de seus lugares e vão para outros lugares. O clima, a geografia, a demografia, né? Cresceu muito, sei lá, a população, e aí o lugar onde se planta e se come as coisas não tem mais como ficar por ali. Então, grupos menores desses grupos que estão lá crescendo demais saem em busca de outras regiões menos habitadas. Também a seca, o frio, as inundações, as intempéries climáticas, enfim, a fome, né? Todos esses elementos contribuem para que esses povos migrem das suas regiões em busca de outras regiões que sejam mais que sejam possíveis de um estabelecimento para que eles vivam de uma maneira melhor. Então, eles migram e é uma migração que acontece a partir do século IV, V antes de Cristo, né? Então, não é uma coisa assim que tem 100 anos, não. São séculos e séculos, esses grupos vão se movimentando de todas aquelas regiões que eu mostrei. E dessas migrações formam-se inúmeras culturas, né? Então, os povos, eles brigam entre si, mas, ao mesmo tempo, há quem conviva de modo mais amistoso, um povo com o outro, e vai havendo, então, uma extensão cultural importante. E, gradualmente, nesse primeiro milênio, parte dessas culturas vão formar o que a gente chama de cultura helênica, né? Então, esses são os grupos de povos bárbaros, que têm os mais variados nomes, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, só para lembrar, eu mostrei aquele mapa para vocês, vou mostrar um outro mapa aqui. Deixa eu ver se tem alguém por aqui no YouTube. Bem-vindos de novo, Deus abençoe vocês. Ok. Só para lembrando aqui das extensões romanas, né? Se a gente rememorar, a gente vai lembrar que o Império Romano compreende toda essa região aqui, né? Que é em 117 a.C., não, Anno Domini, né? Anno Domini é ano do Senhor, então, depois de Cristo. 117 era o território dominado pelos romanos, que é uma extensão de terra inimaginável, assim, de uma grandeza, uma suntuosidade absurda. Vai desde aqui, por exemplo, o Egito, essa região do norte da África, Cirene, né? Toda essa região de Cartago, e tal, até a Mauritânia, porque o que tem para dentro aqui é só deserto, né? Toda essa região, aí aqui no Mar da Arábia também, o Mar Vermelho, e a gente tem essas regiões ainda do Oriente, mas do Oriente
indo Oriente Médio, né, Armênia, Capadócia, onde era a Ásia Menor e hoje é a Turquia, aqui a região da Judéia, né, e aí dá a volta aqui nesse Mar Negro, né, na região do chamado região do Ponto, todo esse limite aqui da Europa, porque este limite aqui ele era bastante importante, porque aqui nós temos o Rio Reno e o Rio Danúbio. Um deságua no Mar Morto, no Mar Negro, e o outro deságua aqui no Mar do Norte, né? E aí até a Britânia, até nas ilhas existe predomínio romano. Então, a extensão romana é enorme. E só para a gente, esse é um mapa político mais atualizado, só para a gente ter uma noção mais aproximada aqui dessas estepes caspianas que eu acabei de citar. Essas regiões aqui todas, esses povos bárbaros saem dessas regiões e invadem as outras regiões das outras localidades, indo em busca de melhores condições de vida, de sobrevivência e tudo mais. Bom, a partir do século II, a expansão militar romana tende, finalmente, a criar uma vasta área de estabilidade política herdeira da cultura helênica. Como eu falei, os povos bárbaros acabaram até estabelecendo essa cultura helênica, essa cultura grega. A gente fala de helênico, a gente está falando de Hellas, que é a cultura grega, né, através da polis. Polis é a cidade, né? Então, alguns elementos caracterizavam essas polis, que a gente já estudou também, né? Então, existia uma estrutura, né? Existiam estruturas importantes, né? Aparelhos do Estado bastante importantes. Por exemplo, os teatros, os prédios onde se discutia política, né? No caso, em alguns lugares, câmaras, né? Como se fossem câmaras de vereadores, ou a gente pode falar em ambientes políticos onde se era discutidas as questões da cidade, por exemplo, o Senado, né? Lugares de diversão como teatro, hipódromo, né? Auditórios os mais variados, saunas, né? Que eram chamados de banhos, né? O ginásio, né? Que é onde se praticava muitos esportes. Então, essas estruturas, elas caracterizavam assim, esse ambiente grego, né, que é a polis, né? E sem dizer das ágoras, né, que eram as praças onde os homens faziam negócios e conversavam sobre tudo. Então, os romanos, eles assimilam essa identidade grega, e onde eles estão, muitas das cidades em que eles estão, eles criam essas estruturas justamente porque entendiam que essas polis elas respondiam à necessidade dos cidadãos e tudo mais, naqueles que participavam desses ambientes. Tinha os lugares mais marginais, mais distantes, né? Mais à margem, mas os grandes centros tinham essas polis, né? E, além disso, falando ainda dos romanos, a resistência dessa zona ela é sempre colocada em prova, né? Então, você tem os limites, como eu mostrei para vocês, este mar, não mostrei aqui, mas aqui dá para ver, ó, o rio Reno aqui, e ele se junta com o Danúbio, tá vendo? Esses limites aqui eram limites fronteira com os bárbaros. Os bárbaros estavam aqui, os povos germânicos, né? Estavam nessas regiões. E eram povos bárbaros que os limites eram os rios Reno e Danúbio. E, para além disso, a gente tem essas resistências, não só essa barreira natural, que era o rio, mas também acaba sendo uma resistência política, não? Porque cada vez mais os romanos
precisam destacar agrupamentos de soldados para conter as possíveis invasões bárbaras, né? Mas, assim, tem um momento que não tem como, mas existe essa invasão e eles passam por passam das suas localidades, daquilo que era a região deles, dos bárbaros, e eles invadem as regiões romanas. Então, existe essa invasão, existe esse cruzar dos limites. E o que era... lembremos o seguinte, a extensão é absurda, né? De novo, só para a gente lembrar aqui, essa extensão é muito grande, né? Está pensando aqui em toda essa região aqui da Europa, né? Passando aqui por esse norte da Itália e tal, a Ilíria, né? Aí ia chegando, então é uma extensão absurda que não dá para você em todo o tempo, aqui está um modo mais simplificado, mas não dá para você ter um destacamento para ter um destacamento em cada pontinho desse para criar realmente um limite ou uma resistência cabal definitiva ao longo de tanto tempo. Então, é natural que haja o quê? Uma política de boa vizinhança acontecendo. Às vezes, os bárbaros acabam migrando para o lado dos romanos, até por questões de interesses de ambas as partes. Então, deixa de ser apenas uma resistência porque são bárbaros, mas eles acabam assimilando a cultura romana e vice-versa, e esses grupos de povos bárbaros acabam vindo também participar do próprio ambiente romano, né? Bom, os germanos, né, que são esses povos que habitam essas regiões, eles são povos de origem indo-europeia, provenientes da Europa centro-oriental, né? Europa centro-oriental, só para a gente saber aqui, centro-oriental. Oriental é sempre à direita, né? E a região central é aqui mesmo, centro-oriental, eles são dessa região, esses povos germanos. Sob o nome de germanos, atinge a península da Dinamarca e parte meridional da península da Escandinávia entre 3.000 e 2.500 a.C. Então, povos que se estabelecem por ali. No final do segundo milênio, se expandem para a costa báltica do Mar do Norte e, no século VI, atingem o Vale do Reno e militam contra os celtas. O Vale do Reno, e o Reno está aqui em cima, e eles militam contra os celtas. Os celtas é um povo também que está presente na Britânia, né? Então, eles militam aqui contra os celtas. Então, os povos germânicos, que são tidos como bárbaros, que estão nesses limites, se estabelecendo aqui durante muitos séculos, muitos tempos, acabam migrando e alcançando território, né, avançando. E aí, como eu tenho falado para vocês, acaba que tem um momento que não dá mais para ter uma resistência em relação a esses povos. Sua extensão para o sul, ou melhor, expansão para o sul, chegam mais tarde, porém antes da época de Júlio César, ao Danúbio. Sul, por quê? Eles estão ao norte aqui, que é o norte, e eles vêm para o sul, que é o rio Danúbio, vem descendo. Então, saem da região do norte, descem para a região do sul, né? Saem do norte, descem para o sul, e nessa descida para o sul, chegam ao Danúbio, e aí estes rios, como eu falei para vocês, eles têm desempenhado esse papel de resistência, mas tem um momento que não dá mais para resistir, né? Aqui a gente tem o Danúbio. Então você tem dos povos germânicos, você tem alguns povos com nomes bastante distintos, que eu vou falar para vocês agora, que
são, por exemplo, os símbrios e os teutões, que aí eles começam, essa invasão começa, e esses símbrios e os teutões, eles acabam tendo uma... acabam tendo passagem, encontrando espaço para estar presente nesse ambiente aqui dos aqui. Símbrios e os teutões. Final do século II, os romanos entram em contato com as tribos que migram para o sul, onde símbrios e teutões são completamente derrotados pelas frotas de Caio Mário. Começa a haver, então, aqui os confrontos, e aí, no século II a.C., que vive Caio Mário, né, até morre em 86 anos, e este general acaba derrotando esses chamados símbrios e teutões. Mas, veja só, final do século II, já existem essas invasões. Aqui você tem o mar, digo, Rio Reno e Danúbio, eles rompem as barreiras, invadem as regiões aqui e acabam sendo exterminados ou mortos pelas tropas romanas. Saem de Jutlândia, que é lá no norte, lá em cima, na região de hoje chamada de Escandinávia, Dinamarca, e terminam derrotados pelas frotas romanas no continente. Né? Saem daqui dessa península e acabam sendo derrotados no continente. Símbrios e teutões. Então, esses contatos desses primeiros germânicos, desses primeiros não, mas desses germânicos com os romanos, dá vitória aos romanos. Depois de ter os suevos na Gália, a Gália, onde hoje é a França, né, você tem essa região aqui da Europa, né, aqui embaixo está a Península Ibérica, aqui está a Itália, e aqui em cima está a Alemanha hoje, indo para cá. E aqui é a região onde hoje está a França e outros países, chamados Países Baixos aqui. E essa região aqui, eles tinham os suevos. E eles também têm, assim, têm intenção de entrar. Aqui está o Rio Reno, tá vendo? Vai se juntar aqui acaba voltando, a intenção deles é invadir, mas os romanos se antecipam a essas invasões, eles se antecipam a ataques dos inimigos, entram em confronto com os suevos de Auristo, que pressionam para dominar a região, mas não tem muito sucesso, porque eles são bastante estratégicos, os romanos, e também predominam aí sobre os suevos na Gália, embora saibamos que sempre grupos, ainda que menores, acabam vindo, migrando e se tornando até parte dos próprios exércitos romanos depois. A gente tem a derrota romana na floresta de Teutoburgo, 9 anos antes de Cristo, digo 9 da época de Cristo, AD é Anno Domini, ano do Senhor, ou seja, então é depois de Cristo. Neste ambiente aqui, existe uma batalha que é travada numa região de floresta, né? E uma aliança entre tribos germânicas, que é Hermann, né, o Armínio, da tribo dos Queruscos, embosca e dizima 3 legiões romanas lideradas por Públio Quintino Varo. Então, era também uma realidade isto de que emboscadas e promovidas pelos bárbaros contra os romanos. E o resultado, como resultado, a batalha estabeleceu o Rio Reno como fronteira do Império pelos séculos seguintes, promovendo uma distância cultural entre os romanos e os germânicos e o declínio da influência romana em todo o Ocidente. Então, há aqui uma
Com esta situação, existe, então, essas distância cultural entre os romanos e os germânicos a partir da vitória na batalha, pelo menos por parte desses germânicos aí. Ainda duas tribos, os suevos e os marcomanos, se deslocaram para o sudeste, região da Boêmia e Morávia. Seguindo aqui, a gente tem os bárbaros pacíficos. Só ver se está tudo bem aqui. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Ok. Pacíficos. Nos Balcãs, as populações mediterrâneas são unificadas sob o comando romano, compondo um conglomerado étnico de tribos nômades e seminômades que migram das estepes do Ponto para o Vale do Danúbio. Então, aqui, neste caso, a gente tem a região dos Balcãs, é a região, só para a gente se situar aqui, é essa região aqui, Mar Adriático, Dalmácia, que está entre o Mar Negro e o Mar Adriático, né? Então, é a região dos Balcãs. Nesse ambiente, os romanos têm contatos diretos com bárbaros também, mas de um modo mais pacífico. E esses, então, se rendem, né? E eles têm, assim, até trocas comerciais de armas, produtos diversos, vinho, moeda, em troca de peles, escravos, mel, né? E também há frequente emprego de bárbaros na formação auxiliar dos exércitos. Então, começa a haver uma abertura por parte dos romanos a contratar bárbaros para compor os seus próprios exércitos. Então, os romanos, quem é o povo romano? O povo romano é um povo da Itália, daquela região da Itália, que aos poucos outros povos vão fazendo parte desses povos romanos. E os bárbaros, por exemplo, é um grupo de gente que vai aos poucos fazendo parte desses exércitos, por exemplo. Para os bárbaros, participar de um exército, por exemplo, romano, é uma escola importante, né, que vai beneficiar os próprios bárbaros, que vão saber artes da guerra, artes da milícia. Lembremos que, à época, o que se tem são conquistas através da espada, na expressiva maioria das vezes, é assim que se faz. Então, quando você participa de escolas de autotreinamento, como era no caso de participar das escolas de guerra dos romanos, então isso é um benefício para quem está participando. Por outro lado, também beneficiava os próprios romanos, que iam incorporar essas pessoas aos seus próprios exércitos, né? Então, que vai guarnecendo suas fronteiras e fortalecendo cada vez mais um exército que devora homens e despovoa campos. Esse autor vai usar essa expressão. Devora homens e despovoa campos. Lembremos aqui, seguindo um pouquinho mais, então nós temos esses bárbaros pacíficos e os bárbaros contra o Império. As primeiras grandes tentativas bárbaras de avanços dos limes, que são os limites, né, as fronteiras, ocorre a partir de 166 pela pressão de movimentos de tribos como os godos, germanos orientais, provenientes da região da Vístula, que se dirigem para o Mar Negro. Quados e marcomanos penetram pela região média do Danúbio e iáziges rompem os limites da Dácia.
Então, a gente tem aí esses grupos de bárbaros, godos, todos eles germânicos, né? Godos, quados e marcomanos e áziges. Esses grupos começam movimentações em direção aos territórios dominados pelos romanos. Então, eles rompem as barreiras. A incursão mais perigosa é de 169, quando uma grande coligação germânica, comandada pelos marcomanos, irrompe na Panônia e chega até Aquileia, sendo exterminada pelas tropas de Marco Aurélio. Essa região da Panônia e Aquileia, onde hoje é França. Então, Marco Aurélio consegue se levantar contra esses bárbaros e derrotá-los. Nos anos 30 do século III, os alamanos, século III da era cristã, né, vasto agregado germânicos, começam a criar dificuldades no território, que envolvia as áreas da Floresta Negra, os Alpes Suábios, Franconia Jura, né, entre os rios Reno, Meno e Danúbio. Ou seja, a gente tem agora uma região que é chamada de Agridecumates, e esses povos começam a querer invadir essas regiões que são de domínio romano. Então, a partir de diversas excursões por terra e mar, né, é importante que se diga que muitas vezes chegavam também através dos barcos, eles se tornam, os godos, né, os principais inimigos na zona balcânica, até que Marco Aurélio Cláudio lhes irrompe pesada derrota em Naíso, 269. Por isso também ficou conhecido como Marco Aurélio Gótico, que ele derrota esses godos, né? E a gente tem, então, o que a gente está percebendo é que começa a haver cada vez mais pressão. Os povos bárbaros, à medida que passam as décadas, né, os tempos, eles crescem em número, e em crescendo em número, acabam sendo cada vez mais ameaçadores aos povos romanos. Mas ainda assim existem essas resistências, né? E os romanos vão derrotando aqui e ali, ou perdendo aqui e ali territórios, e as invasões bárbaras seguem acontecendo. Lembremos, não dá para cuidar de tudo, é uma extensão muito grande do Império, né? E no Baixo Reno, uma federação dos francos consegue formar ou forçar os limes e avançar para a Gália, na mesma época em que pictos atacam e saxões avançam sobre a costa norte da Gália. Ou seja, a gente tem de novo essas pressões de bárbaros em territórios romanos. Aí a gente tem burgúndios e vândalos da Germânia Oriental que dão início a migrações para o oeste e para o sul. Esses vândalos, por exemplo, vão chegar ao norte da África. E aqui a gente tem um mapinha que a gente pode ver o que eu acabei de dizer aí sobre esses avanços de bárbaros. Eles saem dessas regiões cinzas aqui, que são a Germânia, e avançam nessas direções onde é território romano. Tudo isso aqui é território romano, mas não tem jeito, e os bárbaros acabam invadindo esses territórios. O que vai acontecer naturalmente é que vai haver uma mistura entre esses bárbaros e os próprios romanos com o passar do tempo. Não é que eles vão se misturar etnicamente, né? Não vai ter esses casamentos entre ambos. Um caso ou outro, sim, mas, de modo geral, os bárbaros permanecem entre eles e os romanos entre eles, mas existem migrações, existem intersecções, existem interesses mútuos em alianças, né, que vão permitir, possibilitar que os romanos se tornem assim mais resistentes, o mais resistente possível, mas não é o tempo todo que eles vão conseguir resistir. E isso é também um dado importante que a gente tem que lembrar. Ainda, avançando mais um pouquinho, o que acontece também é que o Império, ele sofre
por uma espécie de debilidade militar, né? Então, todo o Império Romano é pautado na força militar, mas começa a haver um enfraquecimento do que era antes uma organização muito forte, né? Então, constantes sucessões de nomeações imperiais, intermitência de unidade política, e assim ele passa por muitas provas em todas as fronteiras, desde a Britânia até o Egito. Então, esses limites são sempre testados, porque não existe assim, existe sempre o interesse particular sobressaindo ao interesse do todo. E aí, então, começa a haver uma espécie de anarquia e o império começa a sofrer com essas intervenções bárbaras. Vai haver momentos de maior controle, por exemplo, Diocleciano, né, que reina de 243 a 313, ou que vive de 243 a 313, e Constantino, né, até 337, vai haver uma certa estabilidade, né? Mas o que a gente percebe é que existe uma contínua barbarização do exército. O que é isso? Estes grupos de bárbaros começam cada vez mais a fazer parte dos exércitos romanos. Então, isso tem um termo que é o termo inquiline, né? Ou também confederati. Confederati é porque eles fazem uma espécie de confederação ou uma aliança, e entre eles, então, havia a possibilidade de ter participação nesses exércitos romanos, e isso não tem jeito, porque os romanos, essencialmente romanos, eles não ou existe um desinteresse ou alguma coisa nesse sentido, e os bárbaros, por outro lado, têm muito interesse em participar desses ambientes de guerra ou ambientes militares romanos. Em sendo assim, essa barbarização do exército vai sendo cada vez mais contínua. Em número cada vez maior, eles são estabelecidos e sempre crescentes, né, esses números, e eles vão, assim, se estabelecendo na qualidade de inquilino, como eu falei, porque eles começam a habitar os territórios romanos, né? Então, eles deixam de ser, assim, pessoas não quistas para serem inquilinos dos grandes proprietários, que são os romanos. Então, eles militam as mesmas causas que os romanos, aspas. Eles continuam bárbaros, mas agora estão inseridos dentro do território romano. Nesse tempo, os godos se convertem, por exemplo, ao cristianismo. E eles se convertem não a um cristianismo, como a gente viu estudando sobre os concílios, não a um cristianismo pautado no concílio de Nicéia, né, onde Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, mas é um cristianismo ariano. Um cristianismo ariano que é difundido por Wulflas, que é um bispo que se converte a esse cristianismo. Os arianos tinham bastante penetração, né, nesses ambientes, e então esses povos godos que se convertem ao cristianismo, eles se tornam cristãos, mas é aquele cristianismo que nega que Jesus é Deus coeterno e coigual ao Pai. De todo modo, eram cristãos, né? E os francos, mais tarde, vão se converter também ao cristianismo. Os francos também são povos bárbaros germânicos, de origem germânica, mas eles vão se converter ao cristianismo do credo niceno, que vai ser diferente. Eu vou ficar por aqui hoje.
só para a gente chegar nesse momento em que esses bárbaros já, em alguma medida, já penetram esses territórios romanos, e não só isso, eles se tornam inquilini, muitos deles, né, se tornam como presentes nos territórios romanos e como lutando pelas causas romanas. E a gente tem esse outro elemento, que é a conversão de parte dos grupos desses bárbaros ao cristianismo, cristianismo ariano, no caso dos godos. Por hoje, fico aqui com vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Fiquem na paz.